A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. Ele vai sentir alguma coisa parecida, mas se ele tiver como grandes prejuízos desregulação emocional e disfunção executiva, ele já pode baixar essa expectativa que ele não vai tomar o remédio e a vida vai mudar de hoje para amanhã, tá? Vai ser mais tempo de tratamento necessário e muitas vezes é indispensável, 100% indispensável, boa terapia feita junto, psicoterapia, tá? Então, o desatento e o impulsivo hiperativo, de fato, é aquele que a gente vê, que o remédio puxou o freio e, então, pensando no lobo frontal, o remédio puxou o freio, então ele segura excesso de pensamento, segura inquietação motora, e ele conseguiu ligar o que estava desligado, e aí agora ele tem, de fato, foco, atenção, e contorna os prejuízos dessas duas coisas. Agora, a disfunção executiva e a regulação emocional, você não vive isso tudo em uma semana, você não vive isso tudo em um mês. É uma coisa que, quando você for ter 3, 6 meses de tratamento e está bem feito, bem conduzido, você começa a ter o feedback externo, aquilo de, nossa, mas melhorou muito a produtividade no trabalho, melhorou muito a organização dentro de casa, melhorou muito o convívio social. E isso não acontece dentro de uma semana, né? É muito ruim essa ideia do paciente vir de, não, porque melhora de hoje para amanhã. A melhora, o benefício, o ganho não é igual ao efeito da medicação. O efeito da medicação, você tomou ele agora, você tem uma latência que a gente sempre pergunta e tenta entender. Então, tomei, sente começa o efeito em quanto tempo? 30, 40, 60 minutos? Começa o efeito. Isso é o efeito da medicação. Dura até que horas? Então tá durando 8, 10, 12 horas. Tá. E que varia de cada paciente. Isso. Então, isso é o efeito da medicação. O benefício na vida é outra história. Então, ela faz efeito. Isso mudou o que na minha vida? Que é uma coisa que todas as vezes que a gente reavalia se vale a pena manter remédio, né? A gente pergunta para o paciente, tem 6 meses que você está usando. Tá gostando? Tá bem. Você acha que tá fazendo diferença? Esses 6 meses da sua vida hoje são melhores do que os 6 meses anteriores, do que os anos anteriores? Se sim, a gente vai manter o medicamento. Se não, a gente não precisa manter essa medicação, a gente pode tirar ela, tá? A gente tem que tentar traduzir o efeito da medicação no ganho e no benefício na vida, né? Tem muito paciente que se preocupa se, eu vou ter que tomar para sempre e tal, sendo que não entende que o tratamento é uma coisa contínua e que, na verdade, não tem uma cura, né, do TDAH. Cara, eu ia até continuar por esse lado, porque aí, quando eu faço essa pergunta, geralmente, dentro aí de 6 meses que eu acho um bom prazo subjetivo, então, isso é para mim, né? No congresso ontem teve gente que fala que troca de medicação a cada mês, para poder avaliar um ou outro. E eu não costumo fazer isso não, costumo dar prazo maior. Mas aí, quando eu falo com o paciente isso, tá valendo a pena? Mudou? É mais interessante viver dessa forma? Se sim, vamos continuar. Se não, avaliar se vale a pena manter. E aí sempre chega essa pergunta, mas eu vou ter que tomar isso pro resto da vida? Eu falo, não, em hipótese nenhuma. E a gente tem 2 formas de pensar nisso, né? Uma seja a forma aí de fisiopatologia da doença, né? Então a gente entende que vem em ondas, então períodos que estão melhores e piores, e aí às vezes num período muito bom, baixa demanda, pouco sintoma, dá para ficar sem ou reduzir dose de medicação. Eu cansei de fazer isso. É possível, não tem medo de... Não, problema nenhum. E um exemplo que eu sempre falo é, cara, você não vai tomar pro resto da vida. Eu brinco isso, né? Você tá jogando na Mega Sena toda semana? Se você ganhar, você vai me avisar e beleza, você pode tirar a medicação, desde que você não precise trabalhar mais, desde que você esteja vivendo num paraíso com dinheiro infinito e vai. Então assim, para que eu vou te medicar por isso, né? A não ser que, é claro, ele tenha um prejuízo muito grande no convívio social, no prejuízos que não justifiquem, por exemplo, esfera só laboral, só de trabalho, né?
que a gente tem que tentar identificar. O tratar TDAH, que foi até uma coisa que foi falada ontem no congresso, é muito fácil, né? Para escrever lá, você só tem trabalho de pegar a receitinha amarela, que é chato, mas você vai para escrever, beleza. Agora, o tratar bem é muito difícil, porque o que eu tento entender dos pacientes meus todos é rotina. Então, o que faz de manhã, o que faz de tarde, o que faz de noite. Tá, mas aonde precisa de mais efeito? Esse efeito, se a gente usa prolongado, o dia todo ele atende bem? Todos os dias da semana são iguais? Porque dá pra gente individualizar isso bem, né? Então é aquela coisa, ganhou na Mega Sena, o prejuízo era só em cenário de trabalho, a esposa, terapia e você e ela já deu conta de contornar tudo, pra que eu vou te manter medicado? Não tem necessidade, né? Então o tratar bem é tratar muito individualizado. Doutor, uma pergunta. Eu acho que você tocou num ponto crucial. O que seria o termômetro, numa linguagem bem básica, seria os prejuízos que a pessoa tem ou está tendo naquela janela de tempo. Por exemplo, um aluno que foi um aluno bom, um bom aluno, porque a gente sabe que entre 20% a 25% das pessoas com TDAH não enfrentam questões escolares, é aquele aluno que tira 10, que às vezes passa despercebido e vai perceber só na fase adulta que você tem o TDAH. É uma minoria, mas uma minoria grande, né? 1/4 ali das pessoas. Nesse ponto, na hora que ele vai trabalhar com seus 22 anos de idade, é que ele percebe as suas primeiras dificuldades. E aí entraria a necessidade, entre aspas, de realizar um tratamento medicamentoso que vai suprir essas questões neurofísicas. E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.